diferença entre uma fé inativa e uma fé ativa, entre uma fé operante e uma fé inoperante, entre uma fé morta e uma fé viva. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor agora no livro escrito por Lucas, chamado Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós estamos hoje, irmãos, invertendo um pouco a nossa ordem do culto por conta dos batismos. Por isso estamos colocando a meditação bíblica nesse momento da ordem do culto. Abra no capítulo 1, depois nós vamos chegar ao texto que será a nossa base. O livro de Atos, depois dos evangelhos serem escritos, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João escreve. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os gentios, Lucas escreveu para os gregos, por isso as linguagens e as ênfases são diferentes. E João escreve para a igreja, e uma das evidências disso, ou das singularidades da carta de João, chamada o Evangelho de João, é que ele nunca usa a palavra milagre. Sempre o milagre é um sinal de que Jesus era o Messias, o prometido, aquele que viria para trazer ao mundo o perdão e a salvação eternos. E depois que Jesus morre, é ressuscitado e ascende aos céus, começa o Evangelho a ser vivenciado pelos cristãos sem a presença de Jesus. E então a igreja nasce, ou a igreja começa a manifestar o seu embrião de existência. A igreja de Jesus começa a se formar. A igreja que somos hoje começou ali, logo depois de Jesus ascender aos céus. E se você olhar a cronologia do livro de Atos, você vai encontrar, em primeiro lugar, logo que Jesus ascende aos céus, acontece em primeiro lugar o recebimento do poder do Espírito Santo. É quando acontece o Pentecostes, é quando aqueles irmãos nossos, eles começam a experimentar a comunhão, a unidade do Espírito. Lá o próprio Evangelho ensina isto. Pentecostes, penta significa 5. Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Não foi o Pentecostes o nome da experiência que os cristãos tiveram por causa da vinda do Espírito Santo. Era uma festa comemorada regularmente pelos judeus. Então, na sua sabedoria, Deus permitiu que o início do ministério do Espírito acontecesse naquele dia. Por quê? Porque era uma festa quando os judeus vinham de todas as partes do mundo conhecido. Então, na sua profunda inteligência, Deus permitiu e escolheu aquele dia para o início do ministério do Espírito Santo. Então, o Espírito desce sobre eles simbolicamente como línguas de fogo, e cada um deles evidencia esta experiência. Logo depois, quando a igreja começa a fazer o seu trabalho, acontece uma coisa extraordinária: a cura de um homem, possivelmente um paralítico que tinha mais de 40 anos de vida. E desde o seu nascimento ele era paralítico, e ele era colocado regularmente ali numa das portas chamada Formosa do templo em Jerusalém. E quando Pedro e João estão saindo do templo depois da oração, aquele homem diz: vocês podem me dar uma esmola? E então Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Acontece este primeiro grande milagre feito pelos apóstolos já na era da igreja cristã. Mas o que decorre disso? Ao invés das autoridades religiosas se regozijarem com isso, a
fúria deles os leva a prender a Pedro e João. E ali acontece, já na era da igreja cristã, a primeira prisão. A fúria daqueles homens que já tinha se manifestado contra Jesus Cristo, agora se manifesta contra os seus discípulos. Mas eles respondem às autoridades que os haviam proibido de falar naquele nome: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles foram soltos e continuaram a pregar o Evangelho. Mas depois disso, o que acontece é que a vida social dos irmãos começa a ser notada. Estou falando na cronologia do livro de Atos. Os irmãos começam a reparar uns nos outros, começam a atentar para a vida social que eles tinham. É interessante, irmãos, que o efeito da ação do Espírito no coração deles, não apenas os pais celebrar cultos alegres, não apenas os pais ter o poder do Espírito para realizar obras extraordinárias, mas é o poder do Espírito Santo neles que os faz se interessar pela vida, pelo bem-estar uns dos outros. Isto vai muito além do mero interesse social, é algo do Espírito de Deus no coração daqueles homens. E aí você pode olhar no capítulo 4, a partir do versículo 32, Atos capítulo 4, versículo 32. Olhe para este texto nesta perspectiva da igreja cristã que está surgindo. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Me permitam repetir esta frase: unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava que ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Olhe esta frase: e em todos havia imensa graça, porque não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tinha necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Observem, queridos irmãos, que eles se amavam em Jesus. Nesta frase isto está contido. Eles tinham uma unidade de coração e de propósito. Eles tinham uma profunda consideração e cuidado mútuo. Quando nós falamos desde uma visitação uns aos outros, quando algum está enfermo, ou quando está passando por alguma tribulação, quando nós pensamos, irmãos, no fato de que nós como família temos de cuidar uns dos outros como a família natural, a família comum, isso acontece por obra e graça do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Até mesmo quando nós fazemos atendimentos que exigem de nós pessoalmente ou da igreja investimentos financeiros ou tempo que se usa para servir ao irmão, isso, queridos, deve evidenciar a unidade de coração e de propósito. Quando a nossa igreja investe em pessoas que querem se libertar das dependências, está lá o irmão Madruga, sua esposa, a irmã Meire, e o grupo que faz o Celebrando a Recuperação aqui em nossa igreja. Quando o grupo sai alguns dias durante o mês para entregar alimento e pregar a palavra de Deus aos moradores de rua, é isso. Quando nós levantamos medicamentos e roupas e calçados e levamos para aqueles que estão na nossa igreja, lá na Cristolândia, pessoas retiradas da Cracolândia. Isso, irmãos, não é apenas porque nós somos bonzinhos, porque não somos. Se formos olhar para o nosso coração, como é um dos cânticos que nós cantamos: Senhor, se tu olhares para dentro de mim,
verás que não existe nada de bom. Eu já falei, toma cuidado com este canto. Talvez algumas coisas boas haja, pelo menos o desejo de ser bom, de se parecer e ter o coração de Cristo, já é uma boa coisa. Mas o nosso desejo como pastores desta igreja é que todas estas ações aconteçam por causa disto, porque nós temos uma união de coração e de propósito. Quando a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, é isso que acontece. Nós temos uma visão de unidade e de atenção uns pelos outros. É interessante o que diz a segunda parte do verso 32. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Isto parece, irmãos, algo incompreensível a nós. Eles tinham tudo em comum. A união acontecia não apenas nos cultos, nas celebrações, mas era algo constante, era algo intenso. Em parte do verso 34 diz: não existia nenhum necessitado entre eles, não havia ninguém que passasse privações. Queridos, para eles fazia sentido eles estarem em unidade, em conhecerem a vida uns dos outros, e eles se conheciam porque eles se visitavam. Por outro lado, não faria sentido para eles uns comerem bem e outros terem fome, uns se vestirem com fartura e outros não terem com que se vestir. Não faria sentido para eles um morarem com nobreza e outros estarem debaixo de pontes. Essas situações não teriam a ver com a unidade de coração e de propósito. Eu escrevi na pastoral de hoje, não precisa ler agora, se lê depois, se não leu ainda. Quando uma pessoa carente chega a nós gostamos de orar por esta pessoa. Às vezes é a própria pessoa quem pede uma oração. Isto não é mal. Mal é fazer apenas isto. Como disse Tiago no texto que estudamos hoje de manhã, se chega alguém necessitado e nós o abraçamos e oramos com ele e dizemos: vá em paz. Se a sua cesta está vazia, se o seu armário não tem suprimento, se o enfermo em casa não tem o remédio, é isto que Tiago diz. Isto é um cristianismo inútil. Parte segunda do verso 33 diz: e em todos havia imensa graça. Queridos, eu penso que pastor Emanuel pensa como eu penso. Este é o nosso propósito, que o coração de cada um de nós, de cada membro desta igreja, seja transbordante de graça. E graça é evidência da presença do Senhor, graça é evidência do amor de Deus derramado no nosso coração, como está em Romanos 5,5. Graça é a capacidade de fazer aquilo que Deus deseja que seja feito, para que através da igreja o seu nome seja conhecido. A graça de Deus quebrava naqueles irmãos o egoísmo, por isso eles compartilhavam o que tinham. O verdadeiro cristianismo se manifesta desta maneira. A graça de Deus eliminava a avareza, por isso cada um dividia as suas posses. A graça de Deus multiplicava o amor e o respeito, por isso havia entre eles o cuidado de que nenhum passasse necessidade. A Bíblia diz no Velho Testamento, não me lembro o endereço agora, o texto bíblico diz: sempre haverá pobres entre vós. E na pastoral de hoje eu citei um texto onde a palavra de Deus diz isto: vocês, na linguagem de agora, serão abençoados quando cuidarem dos pobres, daqueles que foram feitos pelo Senhor. É isso. Quando nós temos pessoas necessitadas em nosso caminho, é para que isto desenvolva em nós a generosidade, a atenção. Uma sociedade onde todos fossem abastados, certamente seria uma sociedade caótica, seria uma sociedade dominada pelos piores sentimentos.
Mas a distinção, a forma seletiva que Deus pode usar e usa é esta: como você vê o teu irmão necessitado, como você enxerga o teu próximo carente. Irmãos, este é o modelo de igreja que Jesus instituiu. Uma igreja onde o egoísmo é quebrado, onde a avareza é eliminada, onde por causa da transbordância da graça, o amor flui naturalmente. Não estou aqui me referindo principalmente aos atos, mas às atitudes. Não aquilo que se faz, mas o que se motiva a fazer. Este é o destaque da palavra de Deus. Aqueles irmãos começaram recebendo a plenitude do Espírito Santo, e eles descobriram que pelo Espírito eles poderiam viver unidos de coração e de propósito. Por isso, as coisas boas de Deus aconteciam no íntimo de cada um. Era uma forma de mordomia das coisas próprias com alegria. Era a forma de cada um olhar para os seus bens, mas entender que o amor pelo irmão tinha de ser maior do que o amor pelas suas coisas. Observar a necessidade de alguém era algo mais notável e interessante do que olhar para a sua própria segurança futura. O prazer era ver o outro cuidado, amparado, suprido. Olha o que diz o verso 34, segunda parte, o verso 35. Aqueles irmãos chegavam a vender coisas que possuíam e traziam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. E estes apóstolos cuidavam para que aqueles que tinham necessidade fossem supridos. Eu entendo isto, irmãos, como uma administração. Havia ali pessoas que zelavam por isso, gente que conferia tudo para não acontecer injustiças nem desmando. Talvez houvesse ali o critério do registro. Eu plantei a Igreja Batista Memorial em Alphaville, em Barueri, e quando eu comecei a fazer o trabalho, havia naquela igreja, não sei se esses dois irmãos estão lá ainda, o irmão Paulo e o irmão Luiz, muito abastados. Eles tinham algumas empresas e eles haviam dedicado o coração a fazer um trabalho evangelístico através do social. E então eles chegavam num bairro e eles alugavam um prédio, e ali eles faziam distribuição de alimentos, mas eles faziam um cadastro rigoroso, e as pessoas no final do mês só recebiam a cesta se elas não tivessem faltado a nenhum culto. Pode-se pensar, isso é uma forma coercitiva. Era o direito que eles tinham de dizer: você vai ser abençoado materialmente se você tiver interesse pelas coisas espirituais. Nem todos os frutos foram colhidos, mas muitos foram. Era uma forma de levar as pessoas a serem responsáveis pelo procedimento, para que fossem dignas do que receberiam. E quando nós estávamos lá, eles já estavam fazendo, chegamos lá, eles estavam fazendo esse trabalho num bairro bem distante, em Santana do Parnaíba. E toda segunda-feira eu iria lá pregar. Eu conhecia aquele povo, e lá fiz um casamento, e lá vi pessoas sendo restauradas de vícios. Lá eu pude ver pessoas que foram alcançadas pela graça e batizadas, mas havia uma disciplina. Eu vejo que isso acontece aqui. Mais tarde, lá no capítulo 6 ou 9, quando a reclamação daquelas que eram da comunidade, as mulheres viúvas, que estavam sendo discriminadas porque elas eram de origem não hebreia, e aí os apóstolos então dizem: olha, esse trabalho está crescendo, não é justo que nós deixemos a pregação da palavra e a oração para servir às mesas. Foi quando foram eleitos aqueles 7 irmãos para cuidar daquele negócio. É preciso, no entanto, haver recurso para ser administrado. É preciso haver bens para que sejam cuidados. Mas olhem, irmãos, a cronologia dos fatos. Em primeiro lugar,
a união de espírito e de propósito a partir do Espírito Santo ter iniciado o seu ministério neles. Segundo lugar, vem a generosidade. Aqueles irmãos entendiam que era papel deles cuidar uns dos outros. Em terceiro lugar, vem o cuidado com aquelas doações. Mas finalizo, irmãos, pensando nisso. É notável que no meio desta história, nem antes do início, nem após o final, no meio está o versículo 33, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O que isto nos ensina? Que o trabalho social não era um fim em si mesmo, mas era uma forma de as pessoas perceberem que uma igreja viva, que uma igreja que cumpre a missão que Jesus lhe deu, é uma igreja que segue nestas duas direções: o cuidado de cada um, mas a proclamação do Evangelho da graça. E o texto diz isto: era com grande poder que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. De onde vinha este grande poder? Eu repito, é o que a igreja precisa hoje e sempre precisou. De onde vinha esta ação vigorosa, forte, irresistível? O poder de Cristo é imutável, nós cantamos isto aqui. A questão não está em Cristo ter poder ou não, mas este poder se manifestar em nós ou não, Ele estar agindo em nós ou não. E o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, é que da atitude daqueles irmãos vinha a liberdade do Espírito entre eles, do fato de eles serem leais aos princípios cristãos, é que o Senhor agia entre eles. Era a pregação e a generosidade, ela era a palavra e a ação. Que nós, como igreja de Jesus, aprendamos isto. Quando eu fiz capelania evangélica no hospital Emílio Ribas, eu aprendi uma frase que eu não quero mais me esquecer: vazio não tem ouvidos. Não adianta, irmãos, nós pregarmos sem atendermos às necessidades primárias, básicas. Mas em primeiro lugar, isto tem de acontecer aqui, para que a nossa união, a nossa unidade seja uma evidência de que o Senhor está tendo liberdade no meio do seu povo. O Espírito Santo de Deus está agindo em nossa vida. Curve a sua fronte, vamos orar. Pai de amor, é tão bom crer no Senhor, porque quando cremos em Ti, Pai, coisas ruins começam a desaparecer do nosso íntimo. É tão bom, Pai, estarmos comprometidos contigo, porque quando coisas ruins começam a desaparecer de dentro de nós, coisas boas começam a fluir. Há espaço para que o Senhor engrandeça o Teu próprio nome em nossa vida, ações misericordiosas. Que bom crer em Ti, Pai, porque isto, mais do que nos conceder a esperança, ou tão bom quanto nos conceder esperança, é nos suprir com o poder necessário para fazermos a Tua vontade. Nós sabemos, Pai, que não é fácil Te obedecer, mas é extremamente grandioso e prazeroso para o coração dos fiéis. E é isto que, como povo Teu, nós queremos vivenciar, primeiramente com os domésticos da fé, e também com aqueles que estiverem em nosso caminho. Que nenhum de nós perca nenhuma oportunidade de manifestar a presença do Teu Espírito, a graça abundante na vida, a unidade que temos, atendendo de forma digna e honrosa para a Tua glória. Em nome de Jesus, o Teu Filho querido, nós assim oramos. Amém. Mais uma vez, em nossos batismos, nós batizamos jovens. No último batismo, em fevereiro, batizamos 17 pessoas, pelo menos a metade jovens. Se o Adil ficou se sentir jovem, então esse número aumenta, não é? Queridos, eu exulto no meu coração com isso, que esta questão de que o Evangelho de Cristo, a seriedade da pregação só alcança pessoas idosas, isso não é verdade. Nós temos aqui na igreja testemunho disto. Aqui está a Júlia, aqui está a Luciana, ali está o Mateus.
bom, queridos, tê-los aqui. Eles responderam este questionário que está à disposição dos irmãos. Mas eu preciso perguntar a eles, em nome da igreja, aquela pergunta que Filipe fez ao eunuco. Júlia, você crê em Cristo Jesus como teu Salvador? Sim. Creio. Sim. Sim. Você crê em Jesus por quê? O que Ele fez para merecer a tua fé? Morreu na cruz para poder perdoar os meus pecados. Morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Morreu na cruz. Eu disse isto aqui há um tempo atrás. Você pode crer em Jesus, porque você pode crer em alguém que morreu no teu lugar. E é isto o que nós ensinamos, é isto que nós ministramos ali. Vocês acham importante ser membro da igreja, participar dos cultos, dos eventos da igreja? Acham? Sim. Porque é na igreja que a gente pode aprender com mais propriedade, porque aqui tem pastor e líderes que podem nos auxiliar no conhecimento de Jesus. Vocês concordam com ela? Querem acrescentar alguma coisa? Acho importante também colaborar com os irmãos, orar pelos irmãos e contribuir para que possamos sempre ajudar e fazer as obras. E se o irmão estiver precisando de algo, sempre auxiliar, porque somos uma igreja, então estamos sempre unidos, porque nada mais somos do que irmãos. Certo, irmãos? Amém. Com isso, a igreja vai aumentar com novos membros, graças a Deus. Cada um deles tem uma experiência na hora da entrega dos certificados. A gente pode fazer isso e nós queremos seus familiares aqui. Algum membro da igreja deseja fazer alguma pergunta a eles? Ninguém. Alguém disse assim. Eu quero chamar o presidente da igreja, irmão Paulo Matsura, para que ele possa então consultar a igreja sobre a vontade da igreja a respeito do batismo. Graça e paz, irmãos. Como presidente da Igreja Batista do Ipiranga, declaro a Assembleia Extraordinária aberta e convido o pastor Nelson para dirigir essa Assembleia. Então, junto aqui com o presidente, eu gostaria de ter proposta e apoio para que esses irmãos sejam batizados. A proposta? Apoio? Os irmãos favoráveis levantem as suas mãos. Muito obrigado, pode abaixar. Algum contrário com o mesmo sinal? Nenhum. Senhor presidente, por unanimidade, esses irmãos são recebidos. A secretária da igreja, a Milene, está tomando nota de tudo. E então, neste momento, a Assembleia continua. No final do culto, o irmão vai declarar encerrada a Assembleia. Eu então passo a direção do culto para o pastor Emanuel, para as outras partes, quando nós então agora nos prepararemos para o ato do batismo. Irmã Luciane, confirma a tua fé em Jesus como teu Salvador pessoal? Sim. Mediante a tua declaração de fé, na qualidade de ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Júlia, tu confirmas a tua fé em Jesus como teu Salvador pessoal? Sim. Mediante a tua declaração de fé, na qualidade de ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Mateus, tu confirmas a tua fé em Jesus como teu Salvador pessoal? Sim. Mediante a tua declaração de fé, na qualidade de ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
oração para o batismo, eu disse que esta igreja é diferente em uma porção de coisas. E uma delas é na manifestação na hora do batismo. Eu pastorei algumas igrejas, já estive em batismo de outras igrejas, e eu nunca vi expressão de alegria como eu vejo aqui. Aplauso, assovios, isso faz um bem muito grande para quem está lá. Então eu não estou aqui recriminando, pelo contrário, eu estou reconhecendo isso como uma expressão bonita de apoio, em que os irmãos tenham no coração este prazer sempre de estar celebrando um novo nascimento para a igreja daqueles que estão chegando. A nossa igreja entrega um certificado de batismo às pessoas que são batizadas, e no verso dele, no certificado, há um pacto das igrejas batistas, que eu desejo que cada um de vocês leia. Então, eu queria convidar aqui à frente o irmão Jefferson e a irmã Cineia. Venham aqui junto com a filha, não sei se há mais algum da família, os familiares da irmã Júlia, queria que viessem aqui à frente, a irmã Júlia viesse aqui. Que a mamãe fizesse entrega desse certificado de batismo em nome da igreja à sua filha. Só entregar e dar um abraço nela. Luciane, cadê a Luciane? Quem é da família da Luciane? Ela falou que a sua mamãe, é isso? Não é? É titia? Quem mais da família da Luciane? Vem aqui à frente. Seu papai, o papai dela, seu Pedro, está aqui. Estas pessoas que vieram para prestigiar o batismo da Luciane, que bênção. Mais alguém da família? Queria que o papai fizesse a entrega desse certificado à sua filha em nome da igreja. E o Mateus, vem aqui, Mateus. E o Mateus está ali, seu papai, irmão José Maria, sua mamãe, Ana Cláudia. Não sei se há mais alguém da família do Mateus que está presente. Queríamos que viesse aqui à frente também. São pessoas preciosas. Queria que a mamãe fizesse a entrega do certificado pela igreja. Eu disse que cada um tem uma história. Você olha essa cicatriz na cabeça do Mateus. 2 anos e meio ele sofreu um acidente gravíssimo, uma semelhança do que a irmã Liette sofreu. Ele ficou 15 dias, é isso, em coma. E quando nesse período ele já frequentava a nossa igreja, ele recebeu muita assistência, especialmente do pastor Emanuel, indo à sua casa, visitando. E hoje, na hora da conversa, do bate-papo, a mamãe dele disse: ele nasceu 2 vezes. Eu falei: ele nasceu 3 vezes. O primeiro, nascimento natural, depois foi o renascimento, não é, depois do acidente, e agora o nascimento espiritual em Cristo Jesus. Testemunho, poder de Deus. Cadê a Júlia? A Júlia tem o privilégio de ter nascido, não é, na casa desta família. São evangélicos, não é, que já estão com 1 pé e meio aqui na nossa igreja, não é? E ela tem dado um testemunho muito bonito acerca disso. Nós exultamos no Senhor. A família esteve lá quase toda no acampamento. Esse rapaz me assustou demais. Nós dormimos no beliche, eu dormi embaixo dele. Aí os irmãos perguntam: eu dormi? Não, fiquei com os pés e as mãos todo o tempo. Foi bom que isso foi motivo de brincadeira lá no acampamento, não é? E a Luciane, ela tem essa família muito bonita que ela quer ganhar inteirinha para Jesus. Ela tem esse propósito.
receber tanto a pregação quanto o testemunho dela lá. Ela vai precisar de nós, eventualmente. Ela poderá procurar você para um momento de intercessão. Saibam que todos vocês são alvos de nossas orações, viu? Vocês todos são muito queridos de nós todos aqui. E após o encerramento do culto, os 3 estarão lá à porta para receber o abraço de vocês. Eu queria, no encerramento do culto, com todos estes aqui à frente, agradecer mais uma vez a você que está nos visitando. Nosso culto é assim, é festa, é celebração, é cântico de louvor e adoração, é exposição da palavra de Deus. E na próxima quarta-feira, das 20 às 21 horas, temos o nosso culto, cânticos, oração, pregação da palavra. Domingo às 9h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical. E neste horário, às 19 horas, nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor. Gostaríamos de ter renovada a nossa alegria com as suas presenças nestes nossos cultos. Você tem aí no boletim o número de telefone aqui da igreja. Se você desejar ter qualquer informação sobre a igreja, sobre o que foi falado aqui, sobre nossa história, ligue para cá, agende para falar com um dos pastores da igreja. Com muito prazer nós corresponderemos a você. Faça isto sem acanhamento, tá bom? Louvado seja o Senhor pela alegria que estamos vivendo. Nós vamos ficar todos em pé agora. Nós vamos orar encerrando esse culto. Pastor Emanuel, encerramos todas as partes. Oremos. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor é grande, maravilhosamente bom. Porque o Senhor, Pai querido, tem nas tuas mãos todo o poder nos céus e na terra. E o Senhor concede a cada um dos teus filhos aquilo que pode cooperar para que cada um se sinta melhor na tua presença. Porque o alvo teu para a nossa vida é o aperfeiçoamento, para o louvor da glória da tua graça. Te rogo, Pai, que estes teus filhos que nesta noite confirmaram a fé em Cristo Jesus através do batismo, que eles sejam cada dia fortalecidos mediante a dedicação ao Senhor. Te peço também, Pai querido, que esta igreja seja meio de graça para eles, para as suas famílias, para todos aqueles que têm estado aqui. E que o amor de Deus, o Pai Celestial, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, que as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós para sempre.